Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Eu tô aqui para gravar esse vídeo rapidinho sobre alguns pensamentos, algumas reflexões que eu venho tendo durante a pandemia, durante todo esse processo. E surge uma grande questão, né? Uma grande pergunta que talvez muita gente já se fez, talvez outros não se fizeram, ou você já ouviu por aí de repente falar, que é a seguinte frase: crise é igual a oportunidade. E você, o que acha disso? O que acha dessa pergunta? Principalmente eu acredito firmemente que isso é uma grande verdade. Não que o ideal seja uma situação pandêmica, né, de uma pandemia. Infelizmente, muita gente morreu, muita gente fica e está doente ainda, muitos esperando vacina. Então, assim, é o que a gente tem, é o cenário atual e a reflexão é feita em base a isso aí. O que eu tenho observado? Por exemplo, muitos serviços que antes, por motivo X, Y, eles demoravam, os prazos estourados e tudo mais. Aí a desculpa era uma, depois será outra, e ao final sempre tinha uma boa desculpa. Hoje em dia você pode reparar que na maioria das situações, ou grande maioria delas, aconteceu o quê? Ou seja, sempre parece que haverá uma boa desculpa para justificar o atraso, justificar o não atendimento, o mau serviço. Só que eu acho que a gente tem que observar essa situação, né? O que a gente é? O que tipo de gente a gente é? A gente é o tipo de gente que dá desculpas ou que faz apesar de. A gente está numa pandemia e a gente pode fazer apesar da pandemia, certo? É isso que eu tenho tirado de aprendizado. Por exemplo, o que eu fiz durante a pandemia? O que eu ainda faço? Além de trabalhar em casa, eu estudo muito, passo muitas horas estudando, lendo, sempre procurando evoluir. E, por exemplo, aí que tá, isso aí já virou uma oportunidade para mim, porque apesar de não poder sair, apesar de não poder fazer muitas coisas, eu acabei levando isso no sentido de tentar evoluir, melhorar e continuar caminhando de alguma forma. No meu caso foi nos estudos, estudos que estão me rendendo uma evolução muito grande na questão de pessoal, profissional. Você estudar, além de você cuidar da parte de estudo, eu acho muito importante colocar em prática, né? Colocar em prática o seu conhecimento, tudo que você vem estudando. Isso tem grandes benefícios, não é pelo fato de você se encher de certificados. Acho que isso aí nunca será um fator decisivo. Um diploma, um certificado, ele certifica que você obteve algum conhecimento, que não significa de fato que você consiga colocar ele em prática, né? Então são duas coisas diferentes. Principalmente na hora de você começar a medir seu desempenho diante dos seus colegas, por exemplo. Se comparar como é que você vem evoluindo, como que os seus colegas vêm evoluindo. Eles se preocuparam em estudar, procuraram fazer outras coisas além de trabalhar, ou é só o trabalho? Acho que tudo isso, independentemente de uma pandemia ou não, está fortemente ligado a seu propósito. Quando a gente sabe nosso propósito de vida, nosso propósito profissional, tudo fica mais fácil. A gente tem um norte, uma bússola que dá para seguir. Um processo de coaching faz isso muito bem, te ajuda muito com isso aí, não só com seu propósito de vida, mas também com seus valores, seu perfil comportamental,
tudo isso tá atrelado e forma parte do mesmo pacote, né? Já não existe mais essa situação de você dizer, os problemas de casa ficam em casa e quando eu chego no trabalho eu sou outra pessoa. Primeiro, as pessoas são as mesmas, não dá, cada vez os estudos demonstram mais que o ser humano ele é completo, ele não dá para ser dividido. Tipo, agora eu sou um personagem, depois sou outro. Se é verdade que nós vivemos personagens durante o dia, ao longo do dia, nos diferentes papéis que a gente exerce, mas sempre somos a mesma pessoa, sempre seremos a mesma pessoa. Então é assim, tentar equilibrar, unir o útil ao agradável, vamos dizer assim. Tentar essa evolução tanto pessoal como profissional. Isso com certeza sempre vai gerar grande valor. Procurar dentro de nós o autoconhecimento, a evolução constante, permanente também, são coisas que nunca são demais, sabe? E o principal fato é manter uma mente aberta para todo tipo de conceito que está acontecendo, porque hoje em dia quem tem dificuldade de se adaptar, ele fica pelo caminho, ou tem grandes desvantagens em comparação de outra pessoa que se adapta muito mais rápido. A gente está vivendo num mundo muito rápido, muito dinâmico, onde a adaptabilidade é uma das maiores habilidades que um colaborador, um profissional hoje pode ter, junto com resiliência. São qualidades muito grandes, muito valiosas, além da informação, o conhecimento que essas pessoas podem vir a ter, porque, veja só, por exemplo, antigamente existia um certo preconceito com, por exemplo, estudar à distância, faculdade de distância, cursos de distância, e por que não, porque presencial isso e aquilo. E hoje em dia, como é que tá? Por que antes não dava e agora dá? Por que antes a gente não tinha acesso a um monte de serviços online e agora sim? Veio uma pandemia para te demonstrar que isso é possível. A pergunta é, a gente precisava de uma pandemia para evoluir nesse sentido? Tirando a parte negativa, claro, né, que a questão da saúde, das mortes, da doença. Mas a gente precisava de uma pandemia para se permitir mudar os formatos, mudar o funcionamento da sua empresa, adequar, acreditar no seu colaborador trabalhando de home office e não mandar ele embora, sabe, por questões de produtividade, por questões de ética, porque se ele não vier aqui, ele não trabalha. Sabe, eu acho que a gente deve questionar muito todos os dias, todas as coisas, porque viver no automático é perigoso. É perigoso porque você corre o risco de acabar caindo num círculo vicioso, onde, por exemplo, para você tomar banho, você não pensa como é que você vai tomar banho, você simplesmente vai tomar banho como todos os dias. Você não perde seu tempo para pensar nisso. Por quê? Porque o nosso cérebro ele já está programado para isso. Ele tem essa procura por poupar energia. E então, para poupar energia, ele começa fazendo o quê? Tende a criar rotinas, tudo no automático. Por isso que muitas vezes até os relacionamentos acabam caindo no automático, porque vira toda uma rotina. A rotina realmente mata o relacionamento e mata qualquer coisa, porque quando você cai no piloto automático, por assim dizer, você não tem mais a presença plena, a presença ativa, aquela coisa que você está sempre ligado no que a outra pessoa fala. Você cai naquele negócio de tipo, sim, claro, e você não presta atenção. Mas um dos problemas disso
é que, por exemplo, o foco está fortemente atrelado a isso. E se você fica automático com isso, fica automático no seu trabalho, fica automático em tudo, como é que você vai dizer que você, tipo, tem um foco ativo, tem a mente bem focada para aquela atividade que você está fazendo? De fato, a gente tem muitos pensamentos por dia, por hora, por minutos, e aquilo é uma briga constante para você manter seu foco. Então, você só consegue atingir essas coisas olhando para dentro de você, identificando quais são as horas, momentos que você perde esse foco, essa atenção, por exemplo, e você começa a se autoconhecer. Quando uma pessoa vem e reclama alguma coisa com você, fala sobre alguma coisa, talvez você sendo um líder, e seus liderados vêm, questionam alguma coisa, como é que você vai conseguir resolver se você não prestou a devida atenção? Como é que você vai conseguir entender realmente o problema e conseguir ler o que está entre linhas, o que não é falado, porque o corpo também fala, o corpo também ele demonstra sinais. Como é que você lê isso? Sabe? Porque às vezes a pessoa ela tem algum problema de comunicação, alguma dificuldade, e ela não consiga expressar direito o que ela quer, a necessidade dela, o problema em si. E cabe a nós, como gestores, líderes, pessoa de escuta atenta, ativa, você identificar aquilo que a pessoa não consiga falar, sabe? Extrair aquele conhecimento, aqueles dados, aquela informação, para você conseguir dar andamento, dar uma solução mais real, mais específica, de acordo com o perfil dele. Talvez seja uma pessoa planejadora, analítica, não que eles não consigam falar, só que tem pessoas com esse perfil, quando ele é alto, talvez elas são muito mais retraídas que outras. Aí elas não conseguem se expressar claramente ou enfaticamente, talvez como um comunicador. Isso pode acontecer, não é uma regra. Quando a gente lida com pessoas, a gente não lida com números. Então, não há regras para isso, não há fórmulas exatas, sabe? Mas aqui a gente tem que sempre procurar evoluir, tentar ajudar os outros, fazer o bem. Teve uma onda de muitos que saíam na internet, né? Que vizinhos que saíam tocar instrumentos nas varandas das casas, apartamentos, quando todo o negócio da pandemia começou, né? Aí eu fico me perguntando, e essas pessoas, elas não tinham instrumento antes? Por que elas só saem a se doar esperando um momento tão ruim para acontecer? Por que espera um momento ruim para demonstrar o valor, o dom, o que ela tem de bom? Por que a gente tem que esperar isso? Então, essa é minha reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenha feito alguma diferença na sua vida. É um vídeo curto, rápido, e só para incentivar um pouco o autoquestionamento, para a gente evoluir nessa jornada juntos. E faça isso, se questione todos os dias. Por que você toma café primeiro e depois faz tal coisa? Por que faz tal coisa, depois toma café, sabe? Os caminhos neurais, eles ficam fortes com a prática. Um hábito, ele se torna hábito quando ele é praticado todos os dias. Então, a gente pode criar o hábito de evoluir todos os dias. E eu, sinceramente, espero que você tenha gostado desse vídeo e que seja útil para você e para sua vida, tá bom? Grande abraço, tchau!